Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Vigia noturno não tem medo de escuro. Tem medo do que o escuro esconde. A gente se acostuma com o silêncio, com o barulho do próprio coturno no chão de cimento e com as sombras que a lanterna cria. Mas tem um limite entre o que é da nossa cabeça e o que é do outro mundo. Meu nome é Ubiratã, mas todo mundo me chama de Bira. Fui vigilante de escolta armada, porteiro de prédio de luxo e, nos últimos 6 anos, vigia de um complexo logístico que comprou a massa falida de uma antiga tecelagem no interior de São Paulo. A fábrica São Jorge. O lugar era gigantesco. 4 galpões de tijolo aparente, telhado de zinco e aquele cheiro eterno de óleo de máquina, poeira e ferrugem. Os galpões 1 e 2 eram usados como depósito da transportadora. O galpão 3 estava fechado, aguardando demolição. É lá que ficavam os teares antigos, máquinas de ferro fundido pesando toneladas, presas no chão desde os anos 70. A regra do supervisor era clara. Bira, você fazendo a ronda nos galpões 1 e 2. O 3 você só ilumina de fora pela janela. Não entra lá. O teto tá podre e o piso tá cedendo. Eu obedecia. Até a madrugada do dia 18 de maio. Eram 3h15. Eu estava na guarita principal, tomando meu café já morno e olhando o mosaico de câmeras no monitor. Chovia fraco lá fora. A câmera 7, que apontava para a lateral do galpão 3, começou a dar interferência. Chuvisco, tela preta, e voltava. Foi quando o barulho começou. Não era vento. Não era rato. Era um som metálico, rítmico e pesado. Tleca, tleca, tleca. O som de um tir mecânico trabalhando. Eu gelei. Aquelas máquinas estavam sem energia elétrica há mais de 20 anos. Os cabos tinham sido cortados. Pensei o óbvio: invasão. Ladrão de cobre é praga. Os caras entram, serram as peças de ferro e fazem barulho mesmo. Peguei minha lanterna tática, uma maglite pesada de alumínio, o rádio HT e meu cacetete. Destranquei a porta da guarita e fui andando na chuva fina até o galpão 3. A porta de ferro de correr estava com o cadeado grosso intacto. Mas o barulho lá dentro continuava. Tleca, tleca, tleca. Peguei a chave mestra, abri o cadeado e empurrei a porta de metal. O rangido ecoou pelo lugar inteiro. Lá dentro, o cheiro de óleo queimado era tão forte que embrulhava o estômago. O galpão era um abismo escuro, cheio de corredores formados pelas dezenas de máquinas mortas cobertas por lonas plásticas rasgadas. Mirei a lanterna. O feixe de luz cortou a poeira suspensa no ar. O som vinha do fundo. Da última fileira. Comecei a andar devagar. O piso de cimento estalava sob minha bota. A cada passo que eu dava, o barulho do tir parecia mais rápido, mais agressivo. Tlecta, tlecta, tlecta. Cheguei no corredor G. Apontei a lanterna. A máquina de número 44 estava funcionando. As polias gigantes giravam, os braços de ferro subiam e desciam numa velocidade absurda. E não havia tecido nela. Ela estava tecendo o vazio. E na frente dela, operando a máquina, havia um homem. Ele estava de costas para mim. Vestia um macacão azul marinho muito antigo, sujo de graxa. Oh, parceiro! Eu gritei, a voz falhando um pouco. Mão na cabeça e vira devagar. Acabou a brincadeira. O homem não parou. Ele continuou mexendo na máquina, os braços acompanhando o ritmo do ferro num movimento que não parecia humano. Era mecânico, repetitivo demais. Espasmódico. Apertei o botão do rádio para chamar a base. Base, aqui é o Bira. Invasão no galpão 3. Solicito apoio da PM. O rádio não chiou. Ele não emitiu estática. O alto-falante do rádio reproduziu, em altíssimo volume, o barulho da máquina. Tlecta, tlecta. Deixei o rádio cair no chão. Nesse momento, o homem parou.
A máquina continuou trabalhando sozinha. O homem começou a se virar para mim. Mas ele não virou o corpo. Ele girou a cintura num ângulo impossível, quase 180 graus, e depois o pescoço fez um barulho de osso quebrando o craque, virando a cabeça para trás. O feixe da minha lanterna bateu no rosto dele. Não era um rosto. Do nariz para cima, não havia nada. Apenas fios. Fios de algodão sujos, escurecidos, que saíam de dentro das órbitas oculares e entravam na cabeça dele, como se o cérebro dele fosse um carretel desfiando. A mandíbula, que ainda estava lá, se abriu. Os dentes eram de metal. Eram pequenas engrenagens enferrujadas. Ele levantou o braço direito. Não tinha mão. O braço terminava num coto de onde saíam agulhas de tir, compridas e afiadas como facas. Bate o ponto. A voz dele não saiu da boca. Veio do som do ferro da máquina batendo. Eu não sou o herói. O instinto de sobrevivência tomou conta. Gritei e comecei a correr. Eu corria entre as fileiras de máquinas no escuro, a lanterna balançando loucamente iluminando pedaços do teto e das lonas. Atrás de mim, eu não ouvia passos. Eu ouvia o som de engrenagens sendo arrastadas no cimento. SHHHH-clac. SHHHH-clac. Ele não corria. Ele deslizava, como se estivesse preso a um trilho invisível no chão. Cheguei na porta principal do galpão, saí para a chuva e puxei a porta de correr com toda a força que me restava. O metal bateu pesado. Não parei para colocar o cadeado. Corri pela rua asfaltada do complexo até a guarita. Entrei, tranquei a porta de ferro, fechei os trincos e caí de joelhos no chão, hiperventilando. O suor frio escorria pelo meu rosto, misturado com a chuva. Olhei para os monitores. A câmera 7 tinha voltado ao normal. Mostrava a porta do galpão 3, fechada. Na chuva. Vazia. Passei o resto da madrugada sentado no chão do banheiro da guarita, segurando o cacetete, rezando todos os salmos que eu lembrava. Quando o gerente chegou, às 7 horas da manhã, entreguei meu crachá e a chave. Ele riu, achando que era piada. O que foi, Bira? Arranjou coisa melhor? Fui no galpão 3 ontem à noite. Eu disse, sério. O sorriso do gerente sumiu. Ele ficou pálido. Engoliu em seco e olhou para baixo. Ele não perguntou o que eu vi. Ele não me chamou de louco. Ele apenas abriu a gaveta, pegou os papéis da rescisão e murmurou: eu falei para não entrar lá, Bira. O Djalma não gosta que mexam no turno dele. Ele morreu preso naquela máquina em 1982. A gente trancou o galpão porque a máquina não desliga. A gente cortou a luz, Bira, e ela não desliga. Saí de lá e nunca mais voltei. Hoje sou porteiro de um prédio residencial de dia. À noite, eu durmo. Mas tem noites em que a casa fica muito silenciosa. E quando o silêncio aperta, bem lá no fundo, parecendo vir de dentro da parede do meu quarto, eu ouço. Tleca, 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 esperando eu bater o ponto. Meu nome é Roberto Silva, mas todo mundo aqui no prédio me chama só de Betão. Sou vigia noturno do edifício Aurora, na Avenida Presidente Vargas, em Santos, há 7 anos. Turno das 22 horas às 6 horas. 4 andares de apartamentos antigos, construídos nos anos 60, com aqueles corredores longos, lâmpadas fluorescentes que zumbem como mosquitos e um elevador que geme mais do que anda. O salário não é grande coisa, mas tem vale transporte, vale alimentação e, o melhor de tudo, silêncio. Ou pelo menos era assim até o dia 14 de março do ano passado. Eu sempre começo o turno do mesmo jeito. Chego às 21h50, cumprimento o vigia do dia, o velho seu Zé, que já sai reclamando da coluna, tomo um café preto forte na garagem e faço a primeira ronda. Lanterna na mão esquerda, rádio no cinto, chave mestra no bolso. Os moradores já estão quase todos dormindo. Só fica acesa a luz da portaria e, às vezes, o brilho azul de alguma televisão no segundo andar. O prédio cheira mofo, tinta velha e aquele perfume barato que a dona do 302 usa demais. Naquela noite chovia fino,
daqueles chuviscos que não molham direito mas deixam tudo escorregadio. Eu estava no terceiro andar, passando em frente ao apartamento 301, que tá vazio há quase 2 anos desde que a viúva morreu, quando ouvi o barulho pela primeira vez. Um arrastar lento, tipo chinelo de sola de borracha no piso de granilite. Parei. O som parou junto. Só o zumbido da lâmpada e a chuva batendo na janela do corredor. Deve ser rato, pensei. Já peguei rato aqui dentro mais de uma vez. Continuei andando. 2 passos depois, o arrastar voltou. Mais perto. Bem atrás de mim. Virei a lanterna rápido. Nada. Só o corredor vazio, as portas todas fechadas, o número 304 torto como sempre. Desci pela escada de incêndio, porque o elevador estava com cheiro estranho aquela noite, tipo coisa queimada misturada com remédio velho. No segundo andar, o barulho mudou. Agora parecia passos. Não arrastar. Passos leves, descalços, de criança. 1, 2, 3, pausa, 1, 2, 3. Vinha do corredor escuro do lado esquerdo, onde fica o apartamento 204, que também tá vazio. A família se mudou depois que o filho pequeno caiu da janela em 2019. Nunca mais alugaram. Eu parei na boca do corredor e acendi a lanterna. O facho cortou a escuridão até o final. Nada. Mas o ar tava gelado. Gelado pra caralho, mesmo sendo verão e o prédio sem ar-condicionado. Senti os pelos do braço arrepiando. O rádio chiou no meu cinto. Apertei o botão. Central, aqui Betão. Tudo normal? Ninguém respondeu. Só estática. Às vezes acontece quando tá chovendo. Guardei o rádio e fui em frente. Tinha que checar as portas mesmo. Cheguei na frente do 204. A maçaneta tava molhada. Molhada de verdade, como se alguém tivesse acabado de sair do banho e segurado ali. Mas não tinha ninguém. Passei a mão na madeira da porta. Fria. Gelada. E tinha um cheiro doce. Doce demais. Tipo bala de cocô queimada. Foi aí que eu ouvi a voz. Tio Betão. Baixinha. De menino. Bem atrás da minha orelha esquerda. Virei tão rápido que quase caí. O corredor continuava vazio. Meu coração já batia na garganta. Eu conheço todas as crianças do prédio. Nenhuma me chama de tio Betão. Só o filho da dona Cida, do 101, mas ele tem 7 anos e nunca sobe sozinho depois das 8. Quem tá aí? Perguntei, voz saindo rouca. Silêncio. Depois, o mesmo arrastar de chinelo, agora vindo de dentro do 204. Devagar. Como se alguém estivesse andando de um lado pro outro lá dentro. Mas o apartamento tá trancado há anos. Eu mesmo troquei a fechadura depois que a família saiu. Peguei a chave mestra com a mão tremendo. Não sei por que fiz isso. Instinto burro. Enfiei na fechadura. Girou fácil demais. A porta abriu com um rangido longo, daqueles que a gente ouve em filme de terror mas nunca acha que vai ouvir na vida real. O cheiro de bala queimada ficou forte. O apartamento estava escuro, mas não completamente. Tinha uma luzinha fraca vindo da janela da sala, o poste da rua. E no meio da sala, de costas para mim, tinha uma criança. Camiseta do Homem-Aranha velha, short azul, pés descalços. Cabelo preto bagunçado. Exatamente como o menino que caiu da janela em 2019. Ele não se virou. Só falou, ainda de costas. Tio Betão, a mamãe disse que você ia vir me buscar. Minha boca secou. Eu lembrava perfeitamente do dia do enterro. O caixão branco pequeno. A mãe gritando que o vigia não tinha visto o menino sair de casa à noite. Moleque, minha voz saiu falha. O que você tá fazendo aqui? Ele virou devagar. O rosto... Caralho. O rosto era dele, o Lucas, mas os olhos não tinham pupila. Só branco. Branco puro, brilhando um pouco, como se tivesse luz por dentro. E a boca estava costurada com linha preta grossa. Pontos irregulares, como se alguém tivesse feito correndo.
Ele sorriu mesmo assim. Os pontos esticaram, sangue seco escorrendo pelo queixo. Eu esperei você. Todo dia. Você passa aqui na frente toda noite e nunca entra. Por que nunca entra, tio Betão? Dei um passo para trás. A lanterna tremeu na minha mão. O facho bateu no rosto dele e, por um segundo, vi outra coisa. Não era mais criança. Era uma coisa magra, pele cinza esticada nos ossos, dentes demais na boca. Depois voltou a ser o Lucas. Eu tenho que ir, gaguejei. Virei para correr. A porta bateu sozinha atrás de mim. Forte. O barulho ecoou pelo corredor inteiro. Corri escada abaixo, 2 degraus por vez, coração martelando. Quando cheguei na portaria, o relógio marcava 3h17. Eu tinha perdido quase 1 hora e não lembrava de nada entre o corredor e ali. Sentei na cadeira, mãos tremendo, liguei todas as luzes da garagem. O rádio voltou a funcionar. Betão? Betão, responde. Era a voz do seu Zé, do turno do dia, preocupado. Tô aqui, respondi, voz quase sumindo. Cara, você tá bem? Acabei de receber uma ligação da polícia. Disseram que tem um menino andando no 3º andar do Aurora. Mas o prédio tá vazio, né? Eu não respondi. Porque naquele momento eu olhei pro monitor da câmera do 3º andar. A imagem estava tremendo um pouco por causa da chuva. Mas dava para ver claramente. No corredor, em frente ao 204, tinha uma criança de camiseta do Homem-Aranha. Parada. Olhando direto para a câmera. E sorrindo. Com a boca costurada. Eu ainda trabalho aqui. Todo mundo acha que eu tô maluco porque agora eu faço as rondas do 3º andar correndo, sem parar, lanterna acesa o tempo todo. E nunca mais entro no 204. Mesmo quando o síndico pede. Mas toda noite, às 3h17 em ponto, o rádio chiado. E uma vozinha infantil vem do outro lado. Tio Betão, você vai me buscar hoje? Eu desligo o rádio. Mas a voz continua dentro da minha cabeça. E eu sei que uma noite dessas, eu não vou conseguir correr mais rápido que ele. Meu nome é Carlos Eduardo, mas todo mundo no condomínio me chama de Carlão. Sou vigia noturno do Residencial Horizonte, um prédio de 12 andares no bairro de Moca, em São Paulo. 10 anos de serviço. Turno das 22 horas às 6h30. O salário é mediano, mas tenho o benefício de morar no quartinho dos fundos da garagem, sem aluguel. O prédio é daqueles antigos, reformado nos anos 90, corredores com piso de porcelanato frio, paredes pintadas de bege que nunca secam direito no inverno, e um sistema de câmeras que pisca toda hora porque a fiação é velha. Os moradores chamam de o prédio que nunca dorme. Eu sei por quê. Na noite de 7 de agosto do ano passado, chovia forte. Chuva de verdade, daquelas que batem no toldo da portaria e fazem barulho de metralhadora. Eu tinha acabado de fazer a ronda das 2h20. Subi pelo elevador de serviço até o 9º andar, porque a luz da escada de incêndio estava piscando de novo. O corredor estava vazio, como sempre. Só o zumbido baixo das lâmpadas LED e o cheiro de comida fria que vaza por baixo das portas. Parei em frente ao 907. Apartamento vazio há 4 meses. A dona, uma professora chamada Lúcia, morreu de infarto dentro dele. Encontraram ela 3 dias depois, sentada na poltrona da sala, com o controle da TV na mão. Os filhos não quiseram vender ainda. Para não esquecer a mãe, disseram. Eu nunca entrei lá depois que tiraram o corpo. Nunca precisei. Foi quando ouvi o primeiro barulho. Um clique. Como se alguém tivesse girado a maçaneta por dentro. Devagar. Depois silêncio. Eu apontei a lanterna. A porta estava fechada, corrente intacta por fora. Mas tinha uma fresta de luz saindo por baixo. Luz amarelada, de abajur. O apartamento deveria estar totalmente escuro. Meu coração deu um salto. Peguei o rádio. Central, aqui Carlão. 9º andar, 907.
Tem luz acesa dentro do apartamento vazio? A voz do vigia diurno, o Marquinhos, demorou um segundo. Impossível, mano. A chave tá aqui comigo. Ninguém entrou hoje. Tá, mas eu tô vendo luz. Vou checar. Desliguei o rádio antes que ele me chamasse de louco. Coloquei a mão na maçaneta. Gelada. Mais gelada do que a chuva lá fora. Girei. A porta abriu sem fazer barulho, como se as dobradiças tivessem sido lubrificadas ontem. O cheiro que veio de dentro me acertou como um soco. Café fresco, cigarro de cravo e perfume de jasmim. O perfume da Lúcia. Eu lembrava porque ela sempre descia para pagar o condomínio cheirando a isso. Entrei devagar. A sala estava exatamente como no dia que tiraram o corpo. Poltrona de couro marrom, mesa de centro com revistas empilhadas, TV ligada no mudo, canal de novela antiga. A luz do abajur de pé estava acesa. E na poltrona, ela, Lúcia, sentada, de robe azul claro, chinelo de pelúcia, cabelo preso no coque bagunçado de sempre. Olhando para a TV. Parecia viva. Respiração normal. O peito subindo e descendo. Dona Lúcia. Minha voz saiu baixa, rouca. A senhora não pode estar aqui. Ela virou a cabeça devagar. Os olhos eram dela. Castanhos, cansados. Mas a pele estava errada. Muito branca, quase transparente, com veias azuis aparecendo como mapa. Sorriu. Um sorriso lento, triste. Carlão, você demorou hoje. Eu já fiz café para você. Tá na cozinha, ainda quente. Eu congelei. Nunca tomei café com ela na vida. Nunca entrei nesse apartamento enquanto ela estava viva. Dei um passo para trás. A porta bateu sozinha atrás de mim. Forte. O barulho ecoou como tiro. Eu preciso ir embora, dona. Isso não tá certo. Ela se levantou. Devagar. Os chinelos não fizeram som no piso. Nenhum. Como se os pés não tocassem o chão de verdade. Chegou perto. O cheiro de jasmim ficou mais forte, misturado com outra coisa. Terra molhada. Terra de cemitério. Você sempre passa na frente da minha porta, Carlão. Toda noite. Olha para a câmera, vê se tá tudo bem. Mas nunca entra. Por quê? Eu fico tão sozinha aqui. A voz dela mudou. Ficou mais grave, como se viesse de dentro de um poço. Os olhos piscaram. Só uma vez. Quando abriram de novo, as pupilas tinham sumido. Só branco leitoso. Eu tentei correr. A maçaneta não girava. Trancada por dentro, sem chave. Bati com o ombro. Nada. Atrás de mim, ela riu. Baixinho. Eu esperei você tanto tempo. 3 dias inteiros, Carlão. 3 dias sentada aqui, esperando alguém vir me ajudar. E você só chegou na quarta-feira, quando já estava cheirando mal. Meu estômago revirou. Eu lembrava. Eu tinha recebido cheiro estranho no dia 10 de abril, mas pensei que era lixo entupido no duto. Não subi para checar. Ela esticou a mão. Os dedos eram longos demais agora. Unhas pretas, quebradas. Tocou meu braço. Frio. Queimou como gelo seco. Agora você vai ficar comigo. Toda noite. Eu faço café. A gente assiste novela. Você não precisa mais andar por esses corredores frios. Eu gritei. Bati na porta com os 2 punhos. O rádio chiou no meu cinto, sozinho. Carlão. Carlão, responde. Era a voz do Marquinhos, mas distante, como se viesse de dentro d'água. Então a voz dela saiu do rádio também, misturada. Ele já está aqui comigo, Marquinhos. Não precisa se preocupar. A luz do abajur pescou. Quando voltou, ela estava a 10 centímetros do meu rosto. A boca aberta demais. Dentes amarelos. Língua preta. O cheiro de terra virou podre. Eu desmaiei. Acordei no quartinho da garagem, 5h47. Suado.
A roupa molhada como se eu tivesse corrido na chuva. O rádio estava desligado. Na mesa, uma xícara de café ainda quente. Café com leite, 2 colheres de açúcar. Exatamente como eu tomo. Na câmera do 9º andar, gravada às 3h12, dá para me ver entrando no 907. Sozinho. A porta fecha. Durante 42 minutos, nada. Depois eu saio correndo, pálido, batendo a porta. Mas na imagem, atrás de mim, saindo junto, tem uma sombra de mulher de robe azul, segurando minha mão. Eu ainda trabalho aqui. Todo mundo acha que eu bebo escondido porque agora eu faço a ronda do 9º andar em menos de 3 minutos, sem parar, sem olhar para o 907. O síndico já reclamou que eu evito o andar. Mas toda noite, às 2h37 em ponto, o elevador de serviço sobe sozinho até o 9º. As portas abrem. E do rádio, mesmo desligado, vem a voz dela, doce. Carlão, o café tá esfriando. Eu levanto. Pego a lanterna. E subo. Porque agora eu sei, quem não entra quando ela chama, acaba entrando para sempre. A escuridão absoluta tem um peso. Quem nunca trabalhou sozinho de madrugada não entende isso. O silêncio prolongado começa a pressionar os tímpanos, e a ausência de movimento faz com que a mente tente preencher os espaços vazios com sombras marginais. Meu nome é Roberto, e passei os últimos 18 anos da minha vida caminhando por corredores vazios enquanto a cidade dorme. Meu último posto foi em um galpão de arquivo morto no bairro da Moca. Um prédio de concreto bruto, erguido nos anos 70, que abrigava toneladas de caixas de papelão do chão ao teto. Eram processos trabalhistas antigos, certidões de óbito arquivadas e registros médicos de hospitais que nem existiam mais. O cheiro do lugar era uma mistura constante de poeira fina, papel envelhecido e mofo profundo. A regra da empresa era simples: 2 rondas completas por noite. Uma à meia-noite, outra às 3 da manhã. O prédio tinha 4 andares, e a iluminação principal estava desativada para cortar custos. Eu dependia exclusivamente da minha lanterna de serviço e das parcas luzes de emergência amarelas instaladas nas saídas de incêndio. Foi em uma terça-feira de novembro que a rotina foi quebrada. Durante a minha ronda das 3 da manhã, cheguei ao 3º andar. Aquele pavimento era o mais denso de todos, com corredores estreitos formados por prateleiras de aço cinza. Assim que empurrei a porta corta-fogo pesada, percebi que a temperatura ali havia caído drasticamente. O ar estava gelado e incomumente denso, dificultando a respiração, como se eu estivesse inalando terra fina. Comecei a caminhar pelo corredor central. O foco de luz da minha lanterna cortava a penumbra, revelando a poeira suspensa no ar que dançava lentamente. Foi então que percebi uma irregularidade visual. Na 7ª fileira de prateleiras, uma das caixas do alto estava caída no meio da passagem. Papéis amarelados estavam espalhados pelo chão de cimento queimado. Aproximei-me para inspecionar, mantendo a mão direita sobre o cacetete preso ao cinto. Não havia sinal de arrombamento, e não havia como um animal de grande porte entrar ali. Enquanto eu me abaixava para recolher os documentos, percebi algo que fez meu estômago afundar. A luz da lanterna iluminou um par de sapatos masculinos no final do corredor escuro. Eram sapatos antigos, de couro desgastado, cobertos por uma grossa camada de fuligem cinza. Ergui a lanterna lentamente, iluminando as pernas de calça social antiga, um paletó puído e, finalmente, as costas de um homem. Ele estava parado de frente para a parede de concreto, no beco sem saída formado pelo fim das prateleiras. A postura dele era rígida, antinatural, com os ombros encolhidos e a cabeça levemente inclinada para baixo. Eu ordenei, em tom firme, que ele se identificasse e colocasse as mãos onde eu pudesse ver. Minha voz reverberou pelas paredes de metal das prateleiras, ecoando pesadamente pelo andar inteiro. A figura não respondeu. Não houve qualquer esboço de movimento. Nenhuma respiração visível. Dei 2 passos lentos na direção dele. A cada aproximação, o cheiro de mofo se transformava em algo pior. Era o odor adocicado e nauseante de flores secas e formol. Apontei o feixe de luz diretamente para a nuca do invasor. A pele exposta acima do colarinho da camisa não parecia humana.
Possuía uma textura ressecada, cinzenta e esticada sobre os ossos, lembrando couro velho abandonado ao sol. Eu alcancei o radiocomunicador no meu ombro para chamar a base, mas meus dedos congelaram no ar quando o homem começou a virar a cabeça em minha direção. O movimento foi letárgico, desprovido de fluidez. Quando o rosto dele finalmente entrou no campo de iluminação da minha lanterna, recuei instintivamente. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas cavidades escuras e profundas, completamente tomadas pela mesma poeira acumulada nos arquivos. A mandíbula pendia aberta de forma frouxa e silenciosa. Ele não caminhou na minha direção. Em vez disso, a iluminação da minha lanterna começou a falhar, não piscando, mas perdendo a intensidade como se a energia estivesse sendo drenada do equipamento. A escuridão ao redor parecia avançar sobre nós. A figura deu um único passo à frente, e a forma do seu corpo começou a perder os contornos, desfazendo-se no ar frio do corredor. Em questão de segundos, o homem fragmentou-se completamente em uma nuvem de cinzas que caiu silenciosamente sobre os papéis espalhados no chão. Fiquei sozinho no escuro, iluminado apenas pela luz fraca da saída de emergência a 30 metros de distância. Eu não corri. Apenas recuei a passos lentos e constantes, sem nunca virar as costas para o corredor, até alcançar a porta corta-fogo. Tranquei o acesso ao terceiro andar com a chave mestra, desci pelas escadas até a guarita do térreo e sentei na cadeira de plástico, com os olhos fixos na porta de entrada até o sol nascer. Nunca relatei o ocorrido no livro de ocorrências. Pedi transferência de posto 2 dias depois, alegando problemas de logística. Hoje, trabalho em um condomínio residencial bastante movimentado e iluminado. No entanto, o frio daquela madrugada nunca saiu completamente dos meus ossos, e evito a todo custo olhar para becos sem saída quando a luz falha. Meu nome é Walter Mendes, mas no condomínio Mar Azul, aqui em Praia Grande, todo mundo me conhece como Walterão. Sou vigia noturno há 9 anos. Turno das 22 horas às 6h30. O prédio tem 9 andares, fica na rua Presidente Castelo Branco, a 4 quadras da praia. É daqueles residenciais dos anos 80, reformado em 2015, fachada azul descascando no canto, garagem com infiltração eterna, corredores com piso de cerâmica branca que ecoa qualquer passo. Eu moro no quartinho dos fundos da garagem, sem aluguel, e o salário dá para pagar as contas e ainda sobra para cerveja no fim de semana. A maioria dos moradores é gente boa, aposentados, casais jovens, umas famílias com criança. Silêncio quase sempre. Até a noite de 28 de janeiro deste ano. Chovia grosso desde as 19 horas. Chuva de verão com vento forte do mar, aquelas que fazem o toldo da portaria bater como vela de barco. Eu tinha feito a ronda das 23h40, subido até o 8º andar pela escada de incêndio porque o elevador principal estava com cheiro de queimado de novo. Tudo normal. Voltei para a portaria, liguei o aquecedor elétrico pequeno, fiz um café preto forte e fiquei vendo o monitor das câmeras. 4 telas, garagem vazia, hall vazio, corredor do 1º ao 9º piscando de leve por causa da umidade. Às 2h14, o monitor do 7º andar acendeu um alerta amarelo. Movimento detectado no corredor, setor C, em frente ao 704. O 704 está vazio desde setembro do ano passado. O morador, um senhor chamado seu Osvaldo, 78 anos, morreu lá dentro. Infarto fulminante enquanto via TV. A filha demorou 4 dias para vir do interior, e quando chegou o cheiro já estava insuportável. Eu mesmo ajudei o corpo a ser removido. Nunca mais alugaram um apartamento. A filha disse que ia reformar, mas até hoje só tem uma placa de vende-se na janela. Eu aumentei o zoom da câmera. O corredor estava escuro, só a luz de emergência vermelha acesa. E lá no fundo, bem em frente à porta do 704, tinha uma figura. Alta, magra, de pijama listrado cinza e branco. De costas. Cabeça baixa. Parecia o seu Osvaldo. O mesmo jeito curvado, a mesma careca brilhando na luz fraca. Meu estômago gelou. Apertei o botão do rádio. Central, aqui Walterão. Movimento no 7º, 704. Pode ser invasor? Ninguém respondeu. Só chiado forte, como se o rádio tivesse molhado. Levantei,
peguei a lanterna Maglite pesada, o cacetete e subi pela escada. Cada degrau molhado rangia. O vento uivava lá fora e parecia que o prédio inteiro respirava. Cheguei no 7º. O corredor tava gelado. Gelado pra caralho, mesmo com 28 graus lá fora. O ar cheirava cigarro de palha e café velho, exatamente o cheiro que o seu Osvaldo deixava quando descia para fumar na garagem às 3 horas da manhã. Eu nunca tinha notado que o cheiro ficará depois que ele morreu. A porta do 704 estava entreaberta. Só uma fresta. Dentro, luz azulada de televisão ligada. Eu empurrei devagar com o pé. A porta abriu sem barulho. A sala estava igual ao dia que tirei o corpo. Sofá de veludo marrom, mesa com jornal do dia 12 de setembro aberto na página de esportes, copo de água pela metade. A TV ligada no SBT, novela antiga passando no mudo. E na poltrona reclinável, ele. Seu Osvaldo. Sentado. Pijama listrado, chinelo de dedo, óculos tortos no nariz. Olhando para a TV. O peito subia e descia devagar. Parecia vivo. Seu Osvaldo. Minha voz saiu baixa, quase sumindo. O senhor não pode estar aqui. Ele virou a cabeça bem devagar. Os olhos eram dele, castanhos, fundos, cansados. Mas a pele, branca demais, meio transparente, com aquelas manchas roxas que aparecem depois de horas de morte. Sorriu. Um sorriso pequeno, triste. Valterão, você demorou hoje, meu filho. Eu já esquentei o café. Tá na cozinha, ainda fumegando. Eu dei um passo para trás. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta. Nunca tomei café com ele na vida. Ele só me cumprimentava com a cabeça quando eu fazia ronda. Seu Osvaldo, o senhor morreu. Eu ajudei a tirar o corpo daqui. O sorriso dele não mudou. Ele se levantou. Os chinelos não fizeram nenhum som no piso. Nenhum. Como se os pés não tocassem de verdade. Chegou perto. O cheiro de cigarro de palha ficou forte, misturado com outra coisa. Algo doce e podre, como carne deixada fora da geladeira. Eu chamei você 4 noites seguidas, Valterão. Toda madrugada, às 2h14 em ponto. Você via na câmera, via o movimento, mas nunca subia. Dizia para os outros que era interferência da chuva. Eu estava aqui, sozinho, sentindo o peito apertar, o braço formigando, e você só chegou no 5º dia, quando eu já estava frio. Minha boca secou. Eu lembrava perfeitamente. Naquela semana de setembro eu tinha visto movimento no monitor 3 vezes. Achei que era gato ou vento batendo na cortina. Não subi. Só no 4º dia o cheiro chegou no corredor e eu fui obrigado. Ele esticou a mão. Os dedos eram longos, unhas amareladas. Tocou meu ombro. O toque queimou como gelo seco. Agora é sua vez de ficar, Valterão. Toda noite. Eu faço café. A gente assiste novela. Você não precisa mais descer para a portaria fria. Eu te faço companhia, para sempre. Eu tentei correr. A porta bateu sozinha, trancando. O barulho foi seco, definitivo. Atrás de mim, ele riu baixinho, rouco. Você vai aprender a gostar, filho. Eu esperei 127 noites. Você vai esperar menos. O rádio no meu cinto ligou sozinho. A voz que saiu não era minha. Era dele, misturada com estática. Central. Aqui Valterão. Tudo normal no 7º. Pode dormir tranquilo. A luz da TV piscou. Quando voltou, ele estava a menos de meio metro do meu rosto. A boca aberta demais. Dentes amarelados. A língua preta. Os olhos agora completamente brancos. Eu gritei e bati na porta com os 2 punhos até os nós dos dedos sangrarem. Desmaiei. Acordei no quartinho da garagem. 6h12. Suado frio. A roupa seca, mas o ombro esquerdo estava roxo, com 5 marcas de dedos. Na mesa, uma xícara de café ainda quente. Café puro, sem açúcar, exatamente como o seu Osvaldo tomava.
Olhei pro monitor da câmera do 7º andar, gravação das 2h14. Eu apareço entrando no 704 sozinho. A porta fecha. Durante 48 minutos, nada. Depois eu saio correndo, pálido, batendo a porta. Mas na imagem, logo atrás de mim, saindo junto, tem uma sombra alta de pijama listrado, segurando meu braço. Eu ainda trabalho aqui. O síndico acha que eu tô estressado porque agora eu subo pro 7º andar correndo, lanterna acesa, sem parar nem um segundo em frente ao 704. Nunca mais entro. Nunca mais. Mas toda madrugada, às 2h14 em ponto, o monitor do 7º acende o alerta amarelo. E no rádio, mesmo desligado, vem a voz dele, calma, quase carinhosa. Walterão, o café tá esfriando, meu filho. Vem subir. Eu levanto. Pego a lanterna. E subo. Porque agora eu sei, quem ignora o movimento na câmera, acaba virando movimento para sempre.